Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Que quando as trevas vêm tirar de mim a paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém, Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em Salmos 3, verso 5, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pai, glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o Pai em nome de Jesus. Perdão e misericórdia. Nos alinha a Tua vontade, Papai querido, em nome de Jesus. Nos conduza pelos Teus caminhos. Dá-nos discernimento dos nossos pecados, Senhor. Remissão, perdão e salvação, em nome de Jesus. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar Salmos 91, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos Ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Jesus, por todos os livramentos, Pai, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, vamos meditar na palavra em João 14, versículo 1 em diante. Que o Pai nos envie teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis
para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Jesus fala aqui a respeito da ida dele. Jesus ali fortalecendo os seus discípulos. Que a palavra que me chama a atenção é a palavra de Tomé e de Filipe, os quais andavam com Jesus, discípulos de Jesus. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! O Senhor ele nos chama justamente para vivermos por meio dele. E quando nós vivemos por meio dele, ele nos mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a nossa vida precisa e que nós precisamos nos voltar para ele, em fé nele, confessarmos o seu nome e crermos nele, crermos na sua palavra e termos uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de obediência à sua palavra. É dessa forma que nós conhecemos o caminho. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. A palavra do Senhor nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, ele se entregou pela humanidade para que nós, reconciliados a ele, por meio do Pai, o Pai nos resgata, nos dá o seu Filho nos reconcilia com o Pai. Por meio do discernimento dos pecados, remissão, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso remidor, o nosso Salvador. Então nós só temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E através dessa reconciliação passamos a ter comunhão com o Pai. Passamos a ter um relacionamento com o Pai de obediência à sua palavra. Então, para nós sabermos o caminho, para nós sabermos a vontade do Pai, nós precisamos dessa reconciliação em primeiro lugar. Nós precisamos ser redimidos para irmos até o Pai. Nós precisamos da presença do Pai no Filho. E aqui Jesus ele promete o consolo, do Espírito Santo àqueles que obedecem à sua palavra. Ele roga ao Pai para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Ou seja, Jesus ele roga ao Pai o Espírito da verdade àqueles que obedecem à sua palavra. E para nós obedecermos à palavra do Senhor, nós precisamos de fato nos voltar para Jesus e depender dessa palavra, reconhecer que a palavra, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a nossa vida ela precisa ser conduzida por Jesus, ou seja, precisa ser conduzida pela obediência à palavra. Então, muitas vezes na nossa vida, nós nos perguntamos o que nós vamos fazer, decisões a serem tomadas, atitudes a serem tomadas, e o Senhor nos dá o conselho, o Espírito Santo, que nos fala das coisas de Jesus. O Espírito Santo não fala por si só, mas ele fala do que recebe de Jesus Cristo, para nos instruir,
para nos aconselhar. Ele nos dá a presença, o Pai nos dá a presença. Quando Jesus roga ao Pai a presença do Espírito Santo, para que a gente seja conduzido pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, pelo domínio de Deus, para que a gente tenha essa comunhão. No versículo 7, Jesus fala: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai, e já desde agora conhecerias o que tendes visto. Jesus, ele fala de unidade, Jesus, ele fala da comunhão que ele tem com o Pai. Que assim, se os discípulos conhecessem o Filho, também estaria conhecendo o Pai. Filipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus anteriormente tinha falado da comunhão, da unidade, que era uma só vontade do Pai com o Filho, mas Filipe ainda assim queria que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus responde no versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? A gente fala muito sobre convivência, como a gente conhece, quando a gente conhece uma pessoa, a gente acaba reconhecendo os seus costumes, os seus hábitos, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, a gente acaba tendo referência de convivência ali, percepção do que a pessoa é de fato, e nós temos o conhecimento de características da pessoa, de caráter. E assim Jesus queria que Filipe reconhecesse, que quem visse ele, quem visse Jesus, também estava vendo o Pai. É porque existia unidade. E Jesus fala: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus fala que é a mesma vontade. É a vontade do Pai estabelecida nele, são as mesmas palavras, são as mesmas obras. Em um outro versículo, em outro capítulo, Jesus diz que ele faz as obras daquele que o enviou, que as palavras que ele diz que não são dele mesmo, mas do Pai que enviou. Então essa é a unidade que o Senhor quer que a gente tenha, que não sejam as nossas palavras, mas do Pai no Filho, mas que sejam as palavras de Jesus, que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade de Jesus, que a gente faça as obras dele, porque ele diz que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras muito maiores farão. Então essa unidade, essa comunhão, quando nós meditamos na palavra e nós conhecemos a vontade do Pai, nós conhecemos a vontade do Pai e praticamos essa vontade do Pai, nós temos acesso. Qual é a vontade, qual é o caminho, qual é o desígnio que o Senhor quer que a gente siga. Em nome de Jesus, nós temos esse acesso, essa liberdade para procurar do Pai. Pai, qual é a tua vontade para a nossa vida? Que caminho nós devemos seguir? E o caminho é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós temos de fato esse acesso ao Pai por meio de Jesus, em fé na palavra, em obediência à palavra e em comunhão, nós temos acesso. O Pai nos dá a conhecer essa vontade em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter essa unidade que Jesus fala, de palavras, de obras, de vontade, com comunhão com a palavra, comunhão com a verdade, em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós temos essa comunhão com a palavra, Jesus disse: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque isso é amor ao Pai. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No capítulo 15 de João, Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Então, de que forma isso? Quando a gente quer saber de um caminho, de uma resposta do Senhor, de uma decisão a ser tomada, a gente quer saber da vontade do Pai para as nossas vidas, essas palavras estando em nós, o Pai ele vai nos dar a resposta em nome de Jesus Cristo. Também vamos orar? Comunhão, unidade. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Toda honra e toda glória nós te damos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que de fato, Senhor, a gente venha buscar comunhão contigo, relacionamento, Senhor, intimidade, prioridade, Senhor, qualidade de tempo na tua presença, na meditação da tua palavra, em oração, em adoração, Senhor. Ter o Senhor, meu Deus, como prioridade. Em nome de Jesus, glória a Deus. Oramos pelos doentes, pelos enfermos, meu Deus, pelos acamados, pelos oprimidos do diabo, por todos aqueles, meu Deus, pelos desprovidos, por todos aqueles que precisam de intervenção divina. Glória a Deus, glória a Deus em nome de Jesus, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente, em nome de Jesus Cristo, tenha uma vida de comunhão com o Pai, em nome do Filho, amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz, em nome de Jesus. Engrandecido seja Deus. Obrigada, Pai amado. O Senhor reina em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
até estar cheia da tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus Cristo nos dá saúde. Amém. Cobre-nos, Pai, no teu precioso sangue, nos livra de todo mal, nos livra em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Deixa seu like, deixa sua curtida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.